No Bote a Boca, no trombone, entrevista. Olha, vamos conversar com a advogada previdenciária Ângela Volpato, né? Porque nós temos recebido diariamente aqui algumas reclamações, algumas solicitações sobre os serviços do INSS. E as lojas, as agências do INSS estão fechadas, né? Mas o acesso às vezes fica difícil através do próprio portal do INSS. Então vou falar com a doutora Ângela. Bom dia, doutora Ângela. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes da Menina FM. Pois é, doutora. Como é que estão os serviços do INSS nessa época de pandemia? Elias, o INSS ficará fechado até o dia 10 de julho de 2020 e vai retornar no dia 13 de julho. Enquanto isso, os agendamentos, atendimentos serão todos pelos canais remotos, pelo 135, que é a central de atendimento pelo telefone, ou então pelo meu INSS, que seria o atendimento pela internet. Perfeito. Agora, de repente, alguém que tinha uma perícia marcada, né, para continuar recebendo o benefício, não tem o atendimento presencial, como é que fica a situação dessa pessoa em particular? As pessoas que já recebiam o benefício da auxílio-doença agendaram um pedido de prorrogação para, por exemplo, a data de hoje, o INSS está fechado. O que vai ocorrer? Esse benefício automaticamente será prorrogado, tendo em vista que hoje o INSS não está aberto. Para aquelas pessoas que estão recebendo o benefício e têm data de cessação, por exemplo, em 30 de junho de 2020, o que elas precisam fazer para continuar recebendo? Precisam ligar no 135 ou pelo site do meu INSS e agendar o pedido de prorrogação desse benefício. Elias, é bem importante essa informação porque muitas pessoas ouvem na rádio ou escutam na televisão a respeito dessa prorrogação automática e entendem que a pessoa não precisa fazer o requerimento de prorrogação, mas ele é necessário. Então, como eu mencionei, se o benefício vai cessar no dia 30 de junho de 2020, ela precisa agendar esse pedido de prorrogação 15 dias antes do benefício terminar. Então, ela vai entrar no site da Previdência, meu.inss.gov.br, ou ligar no 135 e fazer esse agendamento de prorrogação. No outro dia, ela vai entrar no site ou ligar no 135 e verificar lá na declaração de benefício ou no resultado do benefício até que dia que ele foi concedido. Então, por exemplo, ele foi concedido até o dia 30 de julho de 2020. O que ela vai fazer? 15 dias antes dessa data, vai marcar um novo pedido de prorrogação. Então, é bem interessante que as pessoas anotem as datas de cessação para não perderem o prazo. Quer dizer, se não seguir esse rito, podem perder o benefício. Sim, podem perder o benefício, sim. Perfeito. Então, muita atenção. E Elias, uma informação importante, que agora, para quem vai fazer a perícia inicial, eles precisam colocar o atestado médico no sistema. Então, eu vou dar algumas informações para os ouvintes de como deve ser esse atestado médico. Deixa eu até chamar a atenção do nosso ouvinte, porque foram muitas as perguntas, assim, poxa, eu ia dar entrada com o benefício, não consegui, como é que eu faço? Então, doutora Ângela, atenção povo, doutora Ângela vai explicar direitinho agora. Isso, então, Elias, será da seguinte forma: a pessoa que precisa do auxílio-doença nesse momento, o que ela precisa fazer agora? Ela vai até seu médico, fala para o médico que no momento a perícia do INSS presencial está suspensa e todas as perícias são feitas de forma online. Então, o atestado médico, ele precisa ser preenchido conforme a portaria conjunta número 9.381 de 6 de abril de 2020. Por que eu estou falando esse número? Porque quem está ouvindo a rádio pode anotar para depois procurar na internet essa portaria, imprimir e levar para o médico. Por quê?
médicos não estão entendendo o que está acontecendo no INSS e não estão preenchendo corretamente esse atestado e as pessoas não estão tendo o benefício concedido. Então, o que precisa constar nesse atestado? Ele precisa estar legível e sem rasuras, conter a assinatura do médico, o carimbo de identificação com o registro no conselho de classe, conter as informações sobre a doença ou CID, que é o código da doença, e conter o prazo estimado de repouso necessário. Então, o que eu vejo muito? Atestados que não constam o tempo que a pessoa precisa se afastar. Então, por exemplo, 60 dias, 90 dias, 120 dias. É necessário constar todos esses requisitos nesse atestado para a pessoa conseguir anexar no sistema. Então, o segundo passo, ela vai pegar esse atestado médico, tirar uma foto ou escanear, entrar lá no site meu.inss.gov.br, agendar perícia médica e incluir esse atestado que ela buscou no seu médico de confiança. Aí o que vai acontecer? O perito do INSS irá analisar esse atestado e se ele estiver condizente com essa portaria que eu mencionei, o benefício vai ser concedido um adiantamento no valor de um salário mínimo. Esse adiantamento ele vai ser pago até a data de cessação do benefício. Como eu mencionei, antes de terminar esse benefício, a pessoa vai fazer o quê? Marcar o pedido de prorrogação, para ela continuar recebendo. Em tese, Elias, esse requerimento de prorrogação para quem está requerendo esse adiantamento no valor de um salário mínimo, ele vai de 15 dias anteriores ao término do benefício até 5 dias posteriores à cessação. Então, por exemplo, se a pessoa esqueceu de fazer esse pedido de prorrogação, a princípio na portaria menciona que é possível fazer esse pedido de prorrogação até 5 dias depois desse término do pedido de cessação. Então, é interessante também essa informação. Mas o mais importante é que a pessoa, ela coloque o atestado dessa forma ali no sistema. Depois disso, o que vai acontecer? Ela vai continuar acompanhando ali pelo meu INSS ou pelo 135, e quando houver uma resposta, o INSS vai enviar um e-mail ou vai enviar um SMS para esse segurado e ele vai conseguir saber se o benefício foi concedido ou foi indeferido. Perfeito. Tem um Marcos aqui que está querendo saber quem vai receber a primeira parcela, ainda não recebeu, ele não recebeu ainda, como é que fica a situação? Ele vai receber, né? Se passou lá no sistema, ele recebe, né, doutora? Isso, na verdade é assim, ele vai olhar lá no sistema se foi concedido. Se foi concedido, ele precisa consultar lá no histórico de créditos quando que esse benefício vai ser pago. Então, lá vai constar o banco e a data que ele vai receber esse salário mínimo. Pode ser que demore um pouco para sair ali no histórico de créditos, porque, por exemplo, o benefício foi concedido hoje. Às vezes demora um pouco para sair ali a data de pagamento. Mas ele pode consultar uns 2, 3 dias, 5 dias depois, ou então também ligar no 135, que eles vão saber direitinho qual que vai ser a data do pagamento. Mas depois de concedido, ele fica um pouco mais tranquilo. Só prestar atenção realmente nessa data de cessação. E é interessante também, Elias, que a pessoa consulte a cada 5 dias o meu INSS, porque tem vários casos de reclamações que as pessoas não receberam esse comunicado pelo e-mail ou pelo celular. Então, é interessante a pessoa também consultar o meu INSS a cada 5 dias, a cada 10 dias, para verificar se teve resposta. Perfeito. Olha, o Fábio disse que tinha a perícia marcada para ontem para poder começar a receber o benefício. A situação dele aqui a senhora já explicou, né? Se ele fez todo o procedimento, mandou atestar direitinho, vai receber. A princípio, se a pessoa marcou uma perícia inicial para ontem e ela não ocorreu, o que seria o correto? O INSS enviar uma carta de exigência solicitando que a pessoa anexe esse atestado médico ali no sistema.
Se por um acaso ela não recebeu essa exigência, eu sugiro que ela anexe ali no sistema, se ela conseguir esse atestado médico dessa forma que eu mencionei, ou então ligue no 135, que é a Central de Atendimento do INSS, para explicar a situação, e aí já anota o protocolo, porque aí fica a prova que realmente ela tentou anexar e por algum motivo não conseguiu, e aí ela fica com uma prova que tentou fazer esse requerimento. Mas quem já recebia o benefício e teve a perícia agendada para ontem, ele vai ser prorrogado automaticamente. Agora, quem era a perícia inicial, aí realmente vai precisar anexar esse atestado médico no sistema para ter o benefício concedido. Perfeito. Andressa, a senhora já falou aqui, mas até vamos reforçar, ela disse que é beneficiária do INSS Auxílio Doença, né? O benefício dela vai até o dia 9 de julho. Aí é exatamente aquela regra, 15 dias antes, né, doutora, para que ela possa, então, entrar com o pedido de prorrogação, né? E como o benefício vai até 9 de julho, ainda tem alguns dias para ela fazer a prorrogação. Teria que contar se já falta 15 dias, mas enfim, o sistema, às vezes, ele impede de fazer esse agendamento de prorrogação 15 dias antes, se for o adiantamento de auxílio-doença. Ele está limitando em 5 dias antes do término do benefício. Mas se a pessoa não conseguir fazer o requerimento pelo meu INSS, ela precisa ligar no 135. Como eu falei, o ideal é não deixar terminar essa data de cessação, é agendar antes disso. Então, se já faltam 15 dias para agendar, ela tenta ali pelo meu INSS. Se por um acaso não tiver na data correta, o próprio sistema vai falar para ela: o seu agendamento só poderá ser feito dia 1º de julho. Aí ela já vai anotar na agenda: dia 1º de julho eu vou marcar minha prorrogação. E aí fica tudo certo, e aí quando ela for marcar essa prorrogação, automaticamente ele vai ser prorrogado, tendo em vista que as agências continuam fechadas. Quando as agências retornarem a atender, a perícia vai voltar a ser presencial. Então, eles vão agendar o pedido de prorrogação e o atendimento vai ser presencial como era antes. A pessoa vai levar toda a documentação. Perfeito. O INSS, ele tem um banco em que ele usa, é mais ou menos as perguntas que as pessoas estão fazendo aqui. O pagamento do benefício é feito por algum determinado banco? Qual é o banco? Ou a pessoa, se tiver conta, escolhe o banco? Como é que funciona? Na verdade, esse adiantamento no valor de um salário mínimo, ele está sendo pago por 30 dias, aí depois a pessoa, ela prorroga e continua recebendo. Então, pela portaria do INSS, é possível fazer até 6 pedidos de prorrogação. Só que como o INSS, a princípio, já vai retornar em julho, as pessoas aí vão passar a ter a perícia presencial. Não sei se foi essa a sua pergunta, Elias. Não, doutora Ângela, o pessoal querendo saber, mas se o INSS faz esse depósito num determinado banco ou a pessoa pode escolher o banco? Ah, entendi. A respeito do depósito, o INSS, ele determina um banco, mas no momento do agendamento, a pessoa, ela escolhe. Então, por exemplo, eu quero receber no centro, na 4ª Avenida. Então, quando eu vou fazer o requerimento, eu já escolho qual banco que eu gostaria de receber, se por um acaso o benefício fosse concedido. Aí, quando o benefício é concedido, possivelmente vai para aquele banco que eu escolhi. Mas, como eu mencionei, o ideal é que a pessoa, antes de ir até o banco, ela consulte ali no sistema do meu INSS a data do pagamento e também o banco correto, porque ela só vai conseguir receber naquele determinado banco. Perfeito. A Patrícia diz assim, não sei se a senhora, acho que vamos lá, eu também posso tentar, que eu já fiz uso desse benefício aqui também. Ela diz assim: o meu pai gostaria de saber, ele está encostado pelo INSS, mas ele pode ou vai receber o PIS? Eu acredito que sim, né? Porque o PIS é pela data do aniversário, né, doutora? Isso, na verdade, essa parte do PIS eu vejo que ela deveria consultar ali no site da Caixa Econômica, porque aí ali tem todos os requisitos para o recebimento. O ideal seria ela consultar ali para verificar se ele se encaixa em todos os requisitos.
Mesmo porque ele estando encostado, ele não perdeu o vínculo, né? Encostado com o pessoal, ele não perdeu o vínculo com a empresa ainda. Então, obviamente, tem uma determinada regra que fala o período que ele teria que ter trabalhado para receber ou o salário mínimo, né? Se for o caso, ou os juros, né, decorrentes do PIS. É mais ou menos isso, mas, como diz a doutora Ângela, é interessante pesquisar no site da Caixa Econômica Federal. O que mais que nós temos aqui? O Antônio de Camboriú diz, olha, eu não recebi a carta para fazer a perícia e meu benefício foi cortado. O que eu posso fazer agora? Nesse momento, o que ele pode fazer? Um novo requerimento de adiantamento de um salário mínimo, de auxílio-doença. Como que ele vai fazer esse requerimento? Juntando esse atestado médico nos moldes que eu mencionei. Então, ele retorna para o seu médico e solicita um atestado médico constando o tempo que ele precisa se afastar, as informações da doença e do código da doença, a assinatura do médico, o CRM, o carimbo de identificação e também a assinatura do médico. E aí ele vai anexar no sistema do INSS, vai fazer um novo pedido de auxílio-doença, anexando esse atestado médico. Perfeito. A gente está recebendo muitas informações, mas são basicamente nesse mesmo sentido, né? Primeiro, as agências físicas do INSS abrem somente no dia, elas ficam fechadas até 10 de julho, né? E abrem posteriormente. Até 10 de julho as agências ficam fechadas. Dia 13 de julho inicia o atendimento. Perfeito. Mas o pessoal, então, querendo tirar alguma dúvida, pode entrar no site do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, né? E também pelo telefone, né, doutora? Isso pelo telefone ou também pelo aplicativo, Elias. Tem um aplicativo do meu INSS, as pessoas também podem entrar por ali. O telefone é 135, né? Isso. Olha, E o site é o meu INSS, meu.inss.gov.br. Perfeito. Acho que tiramos algumas dúvidas, né? Que o pessoal estava meio preocupado. Doutora Ângela Volpato, advogada previdenciária, obrigado aí pelas dicas e pelas informações aqui no programa. Muito obrigada, Elias, a todos os ouvintes da Menina FM, e eu estou à disposição caso tenha alguma dúvida. Bote a boca no trombone.